Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Psico da Pedagogia. Meu nome é Aline Oliveira, sou psicopedagoga e terapeuta integrativa. Hoje o nosso papo é sobre fracasso. Como trabalhar o fracasso nas crianças e nos adolescentes. Nessa época de Copa do Mundo, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, tá? Mas eu tô gravando ele na época de Copa do Mundo, na época de Enem, vestibulares, né, importantes aí acontecendo. Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a questão do fracasso. Como é que a gente vai trabalhar a ideia do fracasso, tá? Como é que a gente vai dar uma atenção especial àquelas crianças e adolescentes que experimentam muitos pela primeira vez essa sensação do fracasso, tá bom? Então, me acompanha aqui e fica comigo para eu não perder nenhuma dica. Então vamos lá, vamos começar a conversar aqui sobre frustração, né? A gente sabe que em muitos momentos de competição, de jogos, como está acontecendo agora na época da Copa do Mundo, né, onde o Brasil foi eliminado, infelizmente, né? Pensem vocês que se para nós adultos já é complicado, já é chato, já é triste, já frustra a gente também de uma certa forma saber que o Brasil foi eliminado, imagina para uma criança que está lá vestida de Brasil, com a bandeirinha na mão, torcendo, e por muitas vezes ainda são pequenas e estão passando pela primeira frustração na vida deles. Né? Como a gente vai ajudar essas crianças a superarem esses momentos? Então, a gente tem que explicar para essa criança que a derrota é inevitável. Para um time ganhar ou um competidor ganhar, é necessário que outros tantos percam. Né? Só pode ter um vencedor numa competição de um jogo, por exemplo. Né? Estou falando sobre jogos primeiro. Né? Então, primeiro é importante a gente explicar isso para a criança. Né? Olha, infelizmente, o Brasil foi eliminado porque tem outras seleções jogando que estão nesse momento com habilidades mais desenvolvidas do que o Brasil. Então merecem ganhar mais, porque treinaram mais, porque tiveram uma boa estratégia, porque tiveram maior empenho, uma maior dedicação e continuam na competição. O Brasil, infelizmente, vai precisar treinar mais, vai precisar de outras técnicas para desenvolver essas habilidades que não foram presentes agora nesses jogos. Assim como acontece nos momentos de um jogo dentro de casa, ou um jogo com os coleguinhas, ou uma situação de uma prova, o que a gente tem que explicar para essa criança, né? Muitas vezes os pais, eles estão acostumados a falar assim, ai, deixa, tá aquele jogo em família, vamos jogar todo mundo junto. E aí o pai vira e fala assim, deixa ele ganhar, ele é pequenininho, deixa ele ganhar, senão ele vai ficar triste. Tudo bem, ok, deixa a criança ganhar uma vez, para ela ter uma autoestima desenvolvida, né? Para ela, opa, eu sou capaz. Super bacana, tem que acontecer realmente, para a criança ganhar confiança, autoconfiança. Isso tem que ser trabalhado? Tem que ser trabalhado. Porém, o tempo todo, deixar que essa criança ganhe, para ela se sentir bem o tempo todo, é aí que a gente comete os erros, né? A gente tem sim que deixar a criança ganhar, para ela se firmar, para ela realmente criar essa confiança. Mas, de vez em quando, por exemplo, nós vamos jogar 3 partidas. Deixa a criança ganhar uma, deixa a criança ganhar 2. Na terceira, deixa ela perder. Deixa ela perder para ela entender que tem horas que isso vai acontecer e que tá tudo bem quando isso acontece. E se aconteceu, é porque algumas habilidades que ela está usando ali, que ela desenvolveu até aquele momento, ainda não foram suficientes para que ela alcançasse o êxito naquele momento, naquela rodada. Então, é importante você valorizar quando seu filho vai bem numa prova, ganha uma competição, ganha um jogo, ou se dá bem em alguma situação, valorize. Isso é importante para criar confiança na criança. Porém, é importante que a criança passe por alguns momentos de derrota para que ela entenda que algumas habilidades precisam ser aperfeiçoadas. E nesse momento, ela precisa ser encorajada a continuar, tá? Então, quando a gente fala agora sobre os adolescentes, por exemplo, que estão prestando Enem, né? E muitos vão passar por algum momento aí de frustração, porque a gente sabe que nem todos vão passar, não tem vaga para todos eles. Então a gente precisa realmente conversar sobre isso em relação aos adolescentes, tá? Então o que é importante nesse momento? Seu filho foi bem, passou, ótimo, valorize, elogie, tá? Para que ele realmente se sinta confiante de seguir a carreira dele aqui para frente. Se seu filho não foi bem, não adianta você reclamar, você muitas vezes xingar, você muitas vezes querer usar de punições. Isso não vai resolver o problema do seu filho, pelo contrário, ele vai se frustrar, ele pode ficar mal com isso e ter outros problemas que eu não vou nem entrar em questão aqui, tá? Porque o nosso tema principal é a frustração. Então, como é que a gente vai trabalhar essa frustração no adolescente que, por exemplo, não conseguiu ser bem sucedido numa prova de vestibular?
você chegar e explicar para ele: meu filho, infelizmente algumas habilidades suas não foram desenvolvidas a tempo de você conseguir uma vitória nessa prova. Mas você tem mais um ano pela frente para tentar, para desenvolver, para se aperfeiçoar. Ou seja, você vai encorajar o seu filho a continuar, a persistir, a não desistir. Porque se ele não teve êxito, é porque realmente algumas habilidades ficaram sem serem desenvolvidas. Então ele precisa entender isso, precisa reconhecer quais são essas habilidades que precisam ser desenvolvidas ainda para que ele consiga, numa próxima prova, atingir o resultado. E para isso você tem que apoiar, tem que dar carinho, tem que dar amor, tem que dar atenção, tem que acolher esse adolescente, assim como acolher a criança, e estar junto com ele para passar por esse momento. Porque muitos, às vezes, chegaram no Enem sem ter tido nenhuma frustração na vida. E lá vai ser a primeira frustração. Por quê? Porque desde pequeno foram acostumados a ganhar em todos os jogos dentro de casa, né? Muitas vezes na escola, e nunca experimentaram a sensação de frustração. E isso é muito perigoso. Quanto mais velho a gente fica, mais tempo a gente está acostumado a ter vitórias. Então, quando acontece a nossa primeira frustração, é um baque muito grande. Então, a questão da frustração precisa sim ser trabalhada desde a infância. Da forma como eu falei, em alguns momentos é preciso mostrar para a criança que ela não vai ganhar em tudo. Que ela não pode ter tudo que ela quer naquele momento. Que ela precisa desenvolver outras questões, outras habilidades, se aperfeiçoar. E para isso vocês encorajem elas a persistirem. E em algum momento ela vai conseguir. Então, se isso não for trabalhado desde a infância, lá na frente, o adolescente ou a criança mais velha um pouquinho vai sofrer as consequências. Mas vocês podem perguntar: poxa, Aline, mas agora meu filho chegou no Enem e só agora realmente que ele está experimentando a frustração. E agora é tarde demais? Não, não é tarde demais. Então, o que vocês precisam fazer nesse momento? Acolhem, abracem o filho de vocês e falam: estou com você, para o próximo ano vamos desenvolver as habilidades necessárias para você atingir o seu sucesso. Ah, Aline, mas aí para desenvolver essas habilidades eu vou ter que pagar um curso, não tenho mais dinheiro, eu vou ter que pagar um professor particular. Gente, hoje em dia a gente tem internet nas nossas mãos. Não tem dinheiro para pagar um curso, não tem dinheiro para pagar um professor particular, mas tenho certeza que vocês têm internet dentro de casa, vocês estão me assistindo agora. Né? Então vocês podem imprimir materiais online, que às vezes tem gratuitos, vocês podem assistir videoaulas, colocar textos, enfim, dúvidas no YouTube, Google está aí na nossa mão para isso. E vocês vão sentar com o seu filho e falar assim: está com problema nisso, está precisando desenvolver aquela habilidade, vamos procurar aqui junto, vou dar uma orientação, orientem os filhos de vocês a achar o caminho das pedras, mas deixem também que eles façam o trabalho por si só, tá? E aí, trabalhando isso, né, viu que o filho tá cansado, poxa, meu filho, dá uma descansada, e acompanhar, estar junto, sabe? Tá de mãos dadas com os filhos de vocês. Criança pequena, brigou na escola porque perdeu um jogo, ficou chateado, chegou em casa chorando: meu filho, não tem problema, né? Nem todo dia a gente ganha, mas poxa, você hoje não foi bem, mas vamos treinar em casa, vamos desenvolver mais? Tenho certeza que se você treinar bastante, amanhã você vai ganhar. E é passo a passo trabalhando isso com a criança. Encorajamento. Essa é a palavra, porque as frustrações são inevitáveis e precisam ocorrer desde a infância. Se elas acontecerem, com certeza, os filhos de vocês, quando passarem por uma frustração muito grande lá no futuro, isso em questões de relacionamentos, de amizades, entrevistas de emprego, que a gente sabe que não é para todo mundo, né? Tem uma vaga, tem 100 candidatos, 99 vão sair frustrados dessa. Mas como que vai ser essa frustração para essa pessoa? De que forma que essa pessoa vai conseguir trabalhar nessa frustração? Vai depender de todo um processo que ela teve desde a infância, na adolescência, enfim. Para ela saber assimilar essa frustração e reverter isso em uma força para desenvolver mais habilidades que ela não conseguiu até aquele momento. Tá? Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos e os nossos adolescentes a transformarem a frustração em desenvolvimento de habilidades, aprimoramento de habilidades. E aí sim, eles vão entender que as frustrações fazem parte e que são muitas vezes impulso para que eles atinjam o êxito mais para frente. Tá bom? Eu fico por aqui, não esqueça de deixar o like de vocês, de curtir o canal, envie esse vídeo para quem vocês acham que precisa assistir. Até a próxima. Tchau, tchau.